Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências naturais. Hoje este é o nosso último conteúdo do nosso segundo bimestre, pessoal. Já estamos chegando na reta final. Na semana que vem faremos uma revisão bimestral, né? Como a gente sempre faz, e logo em seguida ficaremos apenas com aqueles estudantes que ficaram de recuperação. Então vamos lá para o nosso último conteúdo. Bom, hoje nós vamos falar ainda sobre as células e vamos trabalhar sobre os procariontes e os eucariontes. Vamos fazer uma revisão para a gente entender o que foi trabalhado neste segundo bimestre aqui na nossa disciplina. A gente começou estudando sobre os materiais sintéticos e sobre a tecnologia e a alimentação, como esses materiais sintéticos são aplicados na nossa alimentação, né? Em seguida, nós vimos que o material sintético também gera os resíduos sólidos, né? Aquele tal do lixo, lixo seco, aquele lixo que pode ser ou compostado no caso do lixo orgânico ou reciclado no caso do lixo sólido, do lixo seco. A gente viu que a partir desses conhecimentos, a nossa consciência se expande e nós criamos uma nova responsabilidade com as nossas ações. Nós temos maior responsabilidade com os nossos atos e com o que nós fazemos com o nosso lixo, com as nossas escolhas, o que nós compramos, o que nós consumimos ou deixamos de consumir. Em seguida, nós trocamos um pouco o nosso viés para o viés da estrutura celular. Nós começamos a trabalhar mais sobre a biologia celular e entendemos como que é uma estrutura de uma célula. A gente viu que a célula tem citoplasma, que a célula tem uma membrana. A gente viu que a célula é a unidade viva de todos os seres vivos. É a menor coisa viva que existe em nosso planeta, é uma célula. A célula compõe todos os outros seres vivos que nós conhecemos aqui no nosso planeta Terra. A gente viu também na penúltima aula que essa teoria celular que diz que a unidade da vida é a célula só foi possível a partir da criação do microscópio. O microscópio é um aparelho eletroeletrônico, né? Ou às vezes até um aparelho somente óptico que vai estar fazendo a visualização de coisas muito pequenininhas. Então, coisas muito pequenininhas como uma célula que não são possíveis de ser vistas a olho nu podem ser visualizadas através do microscópio. E assim os cientistas conseguiram estudar e construir a teoria celular que nós temos hoje na base da biologia celular. Na aula passada, nós vimos que da célula ao organismo há um processo até que uma célula se torne um organismo como nós, um organismo grande e vivo como nós, por exemplo, ou como nossos cachorros, nossos gatos, nossos animais ou as plantas, enfim, para que uma única célula que não é capaz de ser vista a olho nu se transforme em um organismo multicelular, em um organismo vivo, em um animal, uma planta ou algo grande, há um processo. Esse processo é baseado na multiplicação, né, na divisão celular. E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver os dois tipos principais de célula que existem. A gente vai entender, antes de passar para os próximos assuntos, que existem dois tipos de células. Apenas dois tipos de células de maneira geral. Essas são as células procariontes e as células eucariontes. Vamos entender mais sobre isso. Como vimos nesse capítulo, né, nessas últimas aulas, nessas últimas 3 aulas, as células possuem uma organização estrutural bem específica. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, nesse esquema, as células possuem a membrana plasmática, que é aquela membrana que envolve a célula, né, que protege a célula. Elas possuem núcleo celular, que é dentro da célula animal ou vegetal, onde está o material genético. Elas possuem o citoplasma, que é o líquido gelatinoso que existe dentro da célula, que é o líquido que está dentro da célula, onde estão a água, onde estão os nutrientes, onde estão todas as coisas. Onde estão todas as coisas dentro da célula. E nadando, boiando aí, submerso nesse citoplasma, nós temos as organelas. As organelas são como os órgãos do nosso corpo, só que lá dentro de uma célula bem pequenininha. Organelas são as estruturas que realizam determinadas funções dentro das células. Vocês vão aprender direitinho o que é cada organela no ano que vem, né? No próximo ano, aí no 7º ano.
Mas agora vocês só precisam saber que as organelas são coisinhas que ficam boiando, flutuando lá dentro do citoplasma e realizam as funções das células. Quanto a esta organização, temos duas classificações primordiais para a análise da classificação celular, pessoal. A gente tem os procariontes e os eucariontes. Mas enfim, o que significa estes termos, né? Vamos ver isso na aula de hoje. Primeiramente, os procariontes, pessoal. A gente vai estar entendendo como as bactérias. As bactérias são os procariontes mais fáceis da gente estudar e de falar aqui hoje. Então, as bactérias são organismos unicelulares e o seu material genético, pessoal, material genético é o DNA. Lembra das aulas passadas, a gente já falou sobre isso. Então, o material genético desses organismos unicelulares, no caso as bactérias, lembrando que unicelular é aquele organismo que só tem uma célula, então é aquele organismo vivo microscópio, que a gente não consegue ver a olho nu, que é do tamanho de uma bactéria. O seu material genético, o material genético dessas bactérias, ele não está separado do citoplasma como na célula dos animais e das plantas, pessoal. Portanto, as bactérias não possuem núcleo. Dizemos que estas são procariontes. Então tá aí, galera, tá aí a característica chave para a gente entender o que é uma célula procarionte. As células procariontes não possuem núcleo. Não possuem núcleo. Lembrem disso, hein? Não possuem núcleo. Ó, dá uma olhada aqui nessas imagens. Aqui, ó, a gente tem a imagem de uma célula. A gente tem o citoplasma, como em todas as outras células. A gente tem a membrana plasmática, que é essa amarelinha, como em todas as células. No caso das bactérias, elas têm parede celular, que é igual às células vegetais. Lembra que a gente viu as duas aulas atrás, a estrutura celular de uma célula vegetal? Elas também possuem parede celular. Então, e o DNA, ó, o material genético, ó, como é que ele está aqui dentro do citoplasma? Ele está boiando no citoplasma junto das organelas, galera. Não existe núcleo nas bactérias. As bactérias não possuem núcleo. Ó, aqui a gente tem a membrana plasmática, a parede celular, essa mais fininha. E a gente tem mais grossa aqui a cápsula, né? Que é chamada de cápsula, que é como se fosse um envoltório assim para proteger a bactéria. E dentro da bactéria, lá dentro da célula, a gente tem o citoplasma. E no citoplasma tem o quê? Tem o DNA solto. É diferente das plantas e dos animais que não tem o DNA solto. Tem o DNA dentro do núcleo. Então, galera, procariontes são aquelas células que não possuem núcleo. E as eucariontes? Bom, como vimos nas aulas anteriores, ao contrário das bactérias, nos animais e nas plantas, o material genético, o tal do DNA, está envolvido por uma membrana formando um núcleo, galera. Portanto, dizemos que estes organismos são eucariontes. Então aí a gente mata a charada. Os eucariontes são aqueles que têm um núcleo. O núcleo, pessoal, é como se fosse imagina um ovo e a gema do ovo é o núcleo e a clara do ovo é o citoplasma. Vamos supor, né? Imaginação. Então, o DNA, o material genético das células eucariontes, por exemplo, dos animais, das plantas, dos multicelulares, em geral, essas células possuem núcleo. Então, o DNA, o material genético destas células, estará guardado dentro do núcleo, não vai estar solto no meio do citoplasma. Então, esta é a diferença entre eucariontes e procariontes, galera. Os eucariontes possuem núcleo e os procariontes não possuem núcleo. O núcleo, galera, também conhecido como carioteca, por isso que eucariontes e procariontes. Procariontes seriam pré-carioteca, né, antes da carioteca, e eucariontes seriam depois da carioteca, depois do surgimento da carioteca. Então, esse núcleo, que também é chamado de carioteca, se trata de uma membrana no interior do citoplasma celular, que serve para envolver o material genético, a fim de controlar melhor as suas funções e proteger os códigos importantes para a sobrevivência e desenvolvimento celular. Galera, vocês sabem que o DNA, o material genético, é a parte mais importante de uma célula, porque é lá que está todas as informações que aquela célula precisa para produzir as suas proteínas e para produzir e fazer as suas funções e se manter viva. Acontece que
esse material genético, por ele ser tão importante, ele recebe esse núcleo, no caso das células eucariontes, para que ele seja protegido, galera. Para ficar mais protegido, para esse núcleo ficar mais protegido de ameaças, de vírus ou de qualquer coisa que venha que possa ameaçar ele, ele fica dentro desse núcleo. Então, dentro do núcleo, aquele DNA está mais protegido do que fora do núcleo. Aqui tem algumas fotos das dois tipos de célula lado a lado para vocês compararem, né? Aqui a gente tem uma procarionte, ó. A principal coisa que vocês precisam comparar é que o material genético está lá dentro, solto. E aqui o material genético está dentro dessa bolinha aqui, ó. Esse é o núcleo. Mesma coisa aqui embaixo, ó. O material genético está solto aqui. E aqui o material genético está onde? Está dentro do núcleo. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal. Até a semana que vem. Esse era o trabalho que eu tinha para fazer com vocês. A gente encerra aqui os conteúdos do nosso segundo bimestre. A partir de agora, a gente vai trabalhar com sínteses, revisões e para aqueles que não conseguirem atingir a nota, trabalharemos com a recuperação. Muito obrigado pela atenção. Até semana que vem. Fui!